Olá, queridos, graça e paz e que Deus te abençoe no nome de Jesus. Vamos dar continuidade a isso aqui, ó, graça capacitadora. No último vídeo a gente começou a falar sobre isso aqui, ó, a luta contra o pecado, né? E a gente viu lá em Hebreus, capítulo 12, verso 1, né, que o pecado, ele tenazmente nos assedia diariamente, mas a Bíblia diz aqui, ó, que nós é que precisamos nos desembaraçar. Nós é que precisamos resistir. Nós é que precisamos renunciar. Então eu estava falando, né, que a vida cristã ela é uma vida de renúncia. E eu tenho que tomar a decisão de não mais ceder ao assédio do pecado, que ele faz isso todo dia e faz de maneira forte, de maneira tenaz, tá? E aí, quando eu consigo fazer isso, eu estou livre para correr a carreira, seguir a vida, né? O plano de Deus que está proposto para mim e para a tua vida. Deus ele tem um plano proposto para mim e para você, mas não tem como a gente andar no plano de Deus se a gente não se desembaraçar diariamente do peso e do pecado que tenazmente nos assedia. E aí no verso 4 eu te mostrei que fica ainda mais claro, né? Na luta contra o pecado vocês ainda não resistiram até o ponto de derramar o próprio sangue. Eu falei que nesse vídeo aqui eu ia te mostrar, não é verdade? É exatamente essa questão de que essa luta é contra nós mesmos. Eu vou te mostrar aqui agora, sabe? Existe uma luta, mas a notícia boa é que essa luta pode ser vencida. Sabe? Essa é a boa notícia, queridos. Existe poder, existe graça capacitadora da parte de Deus que nos faz, queridos, resistir ao erro. É exatamente isso, tá? E olha só, 1 Coríntios 10, 13 diz o seguinte: não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Olha só que coisa maravilhosa. Primeira coisa que você tem que entender, e é aí onde muita gente acaba caindo. A tentação, ela não é algo sobrenatural. A tentação, ela não é algo que o diabo vem, ele me obriga e vem lá do inferno e tal, de maneira que eu não consigo resistir, não dá, é irresistível, pastor, e tal, não consigo. Não, a Bíblia diz que a tentação é humana. A Bíblia diz que a tentação é humana, é algo nosso. Está escrito lá em Tiago, cada um é tentado quando atraído pela sua própria cobiça. Quer ver uma coisa? Se você não gosta de chocolate, você não vai ser tentado a comer chocolate. Exatamente, a gente só é tentado por aquilo que a gente gosta. É verdade, então por isso que a tentação é humana. Ela não é sobrenatural, amém? Então a tentação é humana, mas a ajuda, o livramento é de Deus, é sobrenatural. Então Deus ele envia, olha só, ele é fiel, não permitirá que seja tentado, pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento. Então, a tentação é natural, mas o livramento é sobrenatural. Então, quem é que vai ganhar nessa parada aí? Você está entendendo? Então, Deus, ele diz o seguinte aqui: seremos tentados? Seremos. Precisamos cair? Não. Porque existe livramento, existe graça, existe capacitação de Deus sobrenatural para que nós venhamos a resistir. É exatamente isso, queridos, porque se a gente não entende isso, a gente está sempre se entregando. Usando a famosa desculpa, né? Não dá para resistir, a carne é fraca. Aí pega esse texto que Jesus falou que a carne é fraca e usa totalmente fora de contexto. Porque se a carne é fraca, que contexto que estava acontecendo ali? Você sabe? Então, tem que saber. Jesus ele estava ali com seus discípulos e estavam orando. Pediu para eles orarem junto com ele. O que aconteceu? Os camaradas começaram a orar, dormiram. Não aguentaram orar. Dormiram. Jesus voltou e encontrou eles dormindo. Foi de novo, voltou e encontrou dormindo. Foi de novo. Aí foi que Jesus deu essa declaração. Olha, vigiai e orai para que vocês não entrem em tentação. Não caiam na tentação. Vocês serão tentados, mas não caiam na tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, o que Jesus estava querendo dizer? A carne ela é fraca para orar. A carne ela nunca vai querer buscar a Deus. Vocês têm que vigiar e orar, para que vocês não caiam na tentação. Porque o espírito está pronto para fazer isso, mas a carne é fraca. Então, a carne não é fraca para pecar. Para pecar, ela é bem forte. Ela é fraca para orar, para buscar a Deus,
para vigiar, aí ele é fraco, é isso que Jesus está falando. Então não adianta, né, a gente usar essa famosa desculpa de que a carne é fraca fora de contexto. Não, existe graça. Deus está deixando muito claro aqui, a tentação é humana, mas eu vou enviar livramento. Então a gente não pode tentar resistir ao pecado ou à tentação na força do nosso braço. A gente tem que agora então se agarrar ao livramento que Deus vai enviar. E qual é esse livramento? É isso que eu estou te falando aqui. Essa graça capacitadora para nós vencermos o pecado. Amém, queridos? Então nessa luta aí, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, tá bom? Fica com essa palavra aí no teu coração e que Deus te abençoe em nome de Jesus.